Auto 5377240.53, sou relator, revisor desembargador Wilde e vogal desembargador Gustavo. Apelante Iago Cristiano de Melo dos Santos, apelado Ministério Público, advogado sustentantes, doutores Kainan Camargo Jacundá, Vinícius Valadão Gomes e Murilo Rezende Diniz. Não tem presentes, né? Muito bem. É uma situação muito parecida com essa que acabou de ser resolvida pela turma julgadora precedente. Neste caso aqui, o Iago ele foi acusado, na companhia de Victor e Wesley, de estarem transacionando maconha num local determinado, no Beco do Codorna, e numa tabacaria de nome Toca do Gnomo. Esse nome é flagranteado. O cara põe Toca do Gnomo. Porque gnomo é aquele ser, né, um humanoide pequeno, que é, segundo o cabalismo e a mitologia, né, destinado à proteção das riquezas que existem na Terra. Mas que realmente só existe na imaginação, né? Enfim, eu já ia para outro caminho. Mas o Iago, ele era um empregado do estabelecimento. Ele era responsável por cuidar do local, né? E, numa determinada ocasião, a polícia militar foi abordada por um transeunte que indicou o local como sendo de comercialização não somente dos tabacos, né, mas de ervas para se fazer cigarros, né, de maconha. E os policiais foram até lá e, em efetivo, cumprindo aqui sim o seu papel, né, acabaram de ser noticiados, foram lá, encontraram o Iago na porta do estabelecimento. Este indicou a presença dos 31 quilos, 150 gramas de droga, dos quais 30 de maconha e 1 quilo 150 de skunk, né, que eles chamam de super maconha, né, as quais não eram de sua propriedade. Ele estava ali para servir àqueles que procuravam, porque, na realidade, eram dois os donos, exatamente os outros dois que são acusados. E ele houvera sido condenado, né, e a preliminar seria de nulidade do flagrante. Neste caso não há o que reconhecer, né, porque há informação imediata aos policiais se seguiu exatamente a abordagem e a localização da droga, né? Então não houve nenhum tipo de intercorrência que pudesse deslegitimar a ação dos policiais. E a transposição desse tema, no entanto, não afasta a necessidade de reconhecer em proveito do Iago, exclusivamente, o tráfico privilegiado, porque é primário, bons antecedentes, e ali ele cumpria o papel apenas de quem entregava drogas para os adquirentes. De maneira que eu estou redimensionando sua pena, mantendo a base no mínimo legal, a despeito das atenuantes da confissão espontânea e da maioridade penal relativa, elas esbarram no tema 156 e
do STF, na súmula 231 do STJ, e compreendo presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado e proponho a fixação para ele em 1 ano, 8 meses de reclusão, 166 dias multa, e promovo aqui o câmbio da privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo insular. No entanto, adoto o mesmo procedimento de encaminhar os autos ao Ministério Público para aferir a oportunidade de proposição, de avaliação do oferecimento de acordo de não persecução penal. Em síntese, o voto, assim que estou votando, desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente nós iríamos divergir, mas agora nós estamos convergindo. Eu mudei a assessoria, tinha que mandar. Para absorver, conhecendo a ilicitude da prova, mas nesse caso não. E é justamente essa na parte que nós iremos divergir. E aí, nessa questão, o cidadão, na verdade, o que está delimitado é apenas com referência à sua confissão, né, na parte que pertinha ao tráfico. Ele, na verdade, receberia um determinado valor, só falo de memória, R$2.000, para guardar o material, né? E a pedido de terceiros, segundo ele, desconhecidos. Os proprietários não se encontravam, estavam viajando. Então, desta forma, eu estou acompanhando a Vossa Excelência, porque ele se enquadra no privilégio. É como voto. Muito bem. Desembargador Gustavo. Presidente, acompanha o relator. Muito bem. Eu vou aqui apreciar os 2 últimos da pauta do dia para a gente ir encerrar na pauta de adiados. Pauta do dia número 11. Lá. É vista em mesa, né? 17 já foi julgado? Não, faltou assinalar aqui. Sim. O número 11, desembargador Gustavo, ele conhece e desproveu o apelo, não é isso, desembargador? É do guarda municipal, né? Isso. Tá, eu acompanho Vossa Excelência. Eu determino 90 dias. A avaliação, né? Sim. Isso. Então, acompanho o eminente relator, aí ficou unânime. E o número 40 é sobre aquela questão do acidente de trânsito. A gente até manuseou aqui o laudo, as fotos do acidente que foram tiradas lá no local. Ali é uma danada de uma culpa concorrente que não dá para evitar. Então, os 2 motoristas têm que ser condenados pela morte, realmente, de um dos passageiros de um dos veículos, como ficou determinado, né? De maneira que eu só faria uma ressalva em relação ao valor mínimo de indenização, mas estou também acompanhando o eminente relator. Bom, vamos agora para adiados, começando pelo número 6. Habeas corpus criminal de séries, é aquele do prazo. Auto 5445820.89, relator desembargador Sival, a paciente João Victor Moreira da Silva, impetrante Dr. Paulo Martins Coelho. Ele vem desde 14 de agosto, primeiro com vista ao desembargador Gustavo, depois ao próprio relator, e de lá até hoje ele está sendo mantido em adiamento. O voto proferido pelo relator, recolheu o parecer ministerial, conheceu da ordem e a concedeu em parte para reabrir o prazo recursal para a defesa técnica do paciente, acompanhado por mim e pelo desembargador Adegmar. Votou divergente desembargador Gustavo, que conheceu da ordem e a denegou, no que foi acompanhado pelo desembargador Wilde. Então, até agora, nós temos presente um empate e com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, de debate já deve ter
um disco rígido pronto. Sobre essa questão, eu vou poupá-los de continuar a discussão. E na última sessão, o desembargador Wilde fez argumentos que, a meu sentir, são irrefutáveis, e eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público, conhecendo e denegando. Denegando a ordem. Muito bem. Só para rememorar, foi a questão de prazo recursal, né? Aquela questão do transitor para a sentença transitor julgada ou não, a intimação foi feita pelo defensor dativo. No defensor dativo. Não houve intimação pessoal, né? Muito bem. Mas foi feita eletronicamente. Acho que o desembargador Wilde expressou muitos constrangimentos argumentativos que... Como eu não me senti constrangido, eu vou manter a posição de divergir, porque divergir é tão bom. Aqui eu acho que o desembargador Wilde está com razão. Vou manter a divergência. Acho que tem que timar pessoalmente, sim, defensor dativo. Vamos lá. Número 8 agora, desembargador Wilde. Na sequência, nós teremos o número 13, que é meu, 14, meu, 16 e 18 e 19. Está acabando. Vamos lá. Número 8, recurso antidistrito de Formosa, auto 0348824.36, relator desembargador Wilde, recorrente o Marcos Magalhães da Rocha, advogada doutora Samires Nunes de Andrade, resumo da sessão presencial, julgamento suspenso após sustentação oral da doutora Samires, com vista ao eminente relator. Aguardam os juízes certos. Desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Isso aqui houve uma denúncia face ao João Marcos por 2 homicídios qualificados. E, segundo consta, teria sido tomado por ciúmes ao ver sua namorada com outra pessoa, com uma das vítimas, efetuou 2 disparos de arma de fogo. O primeiro atingiu o Zé, o segundo o Dilson, na nuca, ambos fatais, e posteriormente teria fugido num veículo. Durante as investigações, apurou-se que o acusado teria ameaçado testemunhas, motivando a decretação da prisão. Houve, então, uma pronúncia e apresentou-se recurso antidistrito, alegando-se a inexistência de provas suficientes para a pronúncia e convocando o princípio em dúvida pro réu. Pois muito bem. No caso presente, eu deixo de analisar todas as teses que foram vinculadas, porque se trata de procedimento do júri, e no procedimento do júri o meu raciocínio é de que se trata de nulidade absoluta. Vou recordar rapidamente meu posicionamento para efeito de registro. Essa questão da súmula vinculante fala em nulidades, e só que ela não especifica se é nulidade absoluta ou relativa. Então, quando se trata de procedimentos do júri, para mim é uma nulidade absoluta, porque o jurado sofre influência, sim, ao ver o cidadão algemado. E, apesar de ter sido a primeira fase, a sessão, a audiência, ela pode ser demonstrada em plenário, e ele está o tempo inteiro algemado sem nenhuma justificativa legal. Quanto ao juízo singular, é aquilo que eu sempre digo. Um juiz não se pode dizer que está constrangido e que será influenciado porque alguém ficou preso na sua presença. Então, para mim, deve ser demonstrado prejuízo, mas o juiz deve responder, porque a própria súmula diz que o juiz deve responder por seus atos administrativamente, etc. Então, desta forma, por se tratar de tribunal do júri, eu estou de ofício reconhecendo, e declarando a nulidade de todos os atos, que poderá ser apresentada essa instrução, essa documentação feita em plenário, e isso causa constrangimento, fere dignidade. Então, é a proposta de voto, senhor presidente. Bem, desembargador Gustavo. Acompanho. Desembargadora Sandra. Acompanho também. Notou?
E o próximo é... Cadê? Aqui. O número 13, pela ação criminal de Goiânia, autos 55208337.46, de minha relatoria, é revisor desembargador Wilde, acompanha a turma o desembargador Gustavo, primeiro apelante Ricardo Silva Ferreira dos Santos, segundo apelante Carlos Magno Ribeiro Alves, apelado Ministério Público, advogados doutores William Francisco Alves Queiroz e Cássio Costa do Nascimento Silva. Dia 11/9, julgamento foi suspenso após sustentações orais dos ilustres advogados, com vista a mim. E, na sessão de 18 de setembro, o julgamento permaneceu adiado, e em razão da ausência justificada do desembargador Gustavo. Então, os autos estão com vista a mim. Vamos lá. Bom, este caso aqui, eu vou tentar ser bem sintético, porque o Ricardo e o Carlos, em companhia de Alex, eles foram denunciados por exporem à venda, no exercício de atividade comercial, aparelhos de ginástica que foram subtraídos em São Paulo, no estado de São Paulo, mas os quais sabiam ser produto de crime. Houve todo um procedimento depois da subtração em que a vítima e outras pessoas, a sua solicitação, passaram a vasculhar os sites de venda, OLX, Mercado Livre, para ver se esses bens, avaliados em 500 mil, que era aparelho de ginástica, poderiam ser anunciados, até que houve um rastro que indicava a possibilidade deles terem sido localizados. E assim aconteceu, né? A vítima foi ter com um dos acusados, o Ricardo, e ele se encontrava na posse de alguns aparelhos, e depois se verificou a chegada dos outros dois, trazendo outros objetos, e a partir dali foi possível localizar a maior parte dos equipamentos subtraídos lá em São Paulo. Aparentemente entre 90% e 93%, pelo que recordo aqui. E, em sua defesa, os apelantes, neste caso, são só dois, o Ricardo e o Carlos, né? O Alex não figura como apelante aqui. Os autos em relação a ele foram desmembrados. Eles arguem em preliminar a nulidade do processo em razão da ocorrência de flagrante preparado, a ausência dos requisitos para a condenação pelo crime de associação criminosa e não comprovação de que tinha conhecimento da procedência ilícita dos bens, isso o Ricardo. E o Carlos, nulidade do processo, pelo mesmo argumento, flagrante preparado, não comprovação da ciência da proveniência ilícita dos objetos e readequação da pena, excluindo-se 1/6 decorrente do concurso formal, aplicando-se pena restritiva de direitos. Muito bem, em síntese, quanto ao flagrante preparado, que é matéria preliminar, eu estou superando porque, na realidade, não foi absolutamente flagrante preparado, né? Mas sim, como se trata de receptação, né, em que havia a exposição do bem receptado à venda, da possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento, né? A atuação da vítima não induziu, e nem da polícia, induziu os acusados a cometerem crime, né? De maneira que ela é superada, essa arguição. No mérito, eu não vi como estabelecer um vínculo subjetivo entre os três, no sentido da prática de outros crimes, né? Quer dizer, poderia haver, sim, uma associação criminosa?
Sim, então, inclusive presente a quantidade mínima, né, de membros que configuram, que seriam 3, mas o vínculo associativo, que é indispensável, com a característica de estabilidade e permanência, não me pareceu objeto de prova que transcendesse aquele padrão que a gente considera que seja capaz de superar alguma dúvida que possa existir. Então, neste ponto, eu encaminhei o voto no sentido de absolvê-los do crime de associação criminosa, né? Agora, de outro lado, aí não tenha dúvida, é mantida a condenação pela receptação qualificada, né? Em razão de eles estarem expondo à venda produto derivado de crime precedente, inclusive já tinham até vendido uma parte dos objetos que receptaram, né? Diante disso, foi feito um redimensionamento da pena, porque é excluída a pena da receptação, né? E o processo dosimétrico, quanto ao crime de receptação, aliás, é excluída a pena da associação criminosa, permanece a da receptação. Então, a única coisa que fiz foi essa: excluir o aumento decorrente do concurso com a associação, mantendo a pena da receptação qualificada, porque o magistrado o fez adequadamente, né, na análise de todas as etapas, né, de aplicação da pena, de maneira que o Carlos ficou definitivamente condenado a 3 anos de reclusão, 10 dias multa, pena mínima, regime aberto, com substituição por 2 restritivas de direitos. Eu até fixei, mas, quer dizer, o juízo lá da execução vai dizer onde é que, para quem vai a prestação pecuniária, a quantidade do valor e a prestação de serviço à comunidade. E o Ricardo, no entanto, a pena ficou maior, porque ele é reincidente, então houve aumento de 1/6 na pena mínima, e ela ficou definitiva em 3 anos e 6 meses, 11 dias de reclusão, em regime semiaberto e, para ele, sem possibilidade de... Quer dizer, a pena ficou abaixo de 4 anos, mas regime semiaberto, porque reincidente, o que afasta também os benefícios dos artigos 44 e 77. Então, eu estou conhecendo os apelos, dando-lhes parcial provimento para absolver os apelantes do 288 e readequando as penas em relação aos demais, ao crime de receptação, fixando, no entanto, o regime semiaberto para o Ricardo, que estava no fechado, vem para o semiaberto. É assim que estou votando em resumo. Desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz a revisão e estou acompanhando na totalidade de Vossa Excelência. Só que tem um detalhe que eu... Ah, sim. Está aqui. 3 anos, 6 meses. Ok. Voto com Vossa Excelência. Ficou muito bem esclarecido. Desembargador Gustavo. Acompanho. Muito bem. 14 da adiados. Deixe-me ver se eu consigo fazê-lo aqui. Porque eu recebi 3 modelos de voto. Dá vontade de matar a assessoria, né? Mandam 3 votos diferentes, conseguiram. Está gravando. Eles vão experimentar a teoria de Newton. Será que o 3º andar morre? Joga lá de cima? Teoria. Não mata, mas alege. Bom, deixe-me ver aqui, só um minutinho. Tirante o delírio, né? A cidade delírio. É o número 14. Ele é 9862. Eu ainda vou reter com vista.
próxima sessão eu trago com certeza. Bom, vamos ao próximo, número 16. Não vou fazer de afogadilha, senão não vai sair errado. Apelação criminal de Itumbiara, auto 57805332.96. Relator, desembargador Gustavo, revisão da desembargadora Sandra e vogal, desembargador Sival. Primeiro apelante, Célia Isabel dos Santos. Segundo, Guilherme Santos Alves de Moraes. Apelado Ministério Público, advogado. Deve ser de ambos, né? Doutor Felipe Pimentel Carrijo Faria. No dia 18 de setembro, julgamento adiado, em razão da ausência do desembargador Gustavo. No dia 25 de setembro, julgamento suspenso após sustentação oral do doutor Felipe, com vista ao relator desembargador Gustavo. Os demais aguardam. Desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de dupla apelação, Célia e Guilherme. Eles foram condenados por tráfico de drogas. Era uma situação em que a polícia, os dois já são reincidentes, já eram conhecidos da polícia. Eles estavam monitorando lá o local. Tinham uma autorização, uma ordem de busca e apreensão, mas eles estavam aguardando o melhor momento para o cumprimento da ordem. Eles registraram, e tem registro fotográfico de pessoas entrando e saindo na residência, e em um determinado momento, quando eles entenderam que era o mais adequado, eles fizeram o adentramento para o cumprimento da busca e apreensão. No local, 3 pessoas foram abordadas. Ianca foi abordada no banheiro tentando dispensar drogas. Ela foi condenada. Posteriormente, veio a óbito, extinguiu a punibilidade. E outros 2 também foram condenados, que seria a mãe e filho, que são os apelantes, a Célia e o Guilherme. No quarto do Guilherme foi encontrado uma quantidade pequena de drogas, mas foi mais variada. Tinha três drogas de natureza diferente. Mas o que levou à condenação de todos foi a seguinte situação. A residência, ela era monitorada, assim, ela tinha câmeras de monitoramento do lado externo que conseguia ver toda a movimentação. Tinha essas câmeras, tinha um monitor que acompanhava na sala e no quarto de Célia, ela também, dali, ela podia controlar toda a movimentação externa. A alegação da defesa é porque o pai morava perto, tinha um comércio ali do lado, então ele tinha essas câmeras para monitoração. Mas não era assim. O local, pelo que foi apurado, era um local também de mercancia, de tráfico. Pessoas entrando e saindo foi constatado nas imagens. A Bianca, que foi presa, ela fazia programas, né, e disse que usava essas drogas para poder utilizar nos programas. E que foi encontrado lá também, além dessa quantidade de drogas e apetrechos, foi a questão de uma grande quantidade de alimentos. Grande. Nas fotografias tem lá um freezer, tudo cheio de feijão, de alimentos não perecíveis, em que, segundo a polícia, eles eram recebidos em troca de drogas. Então, era comum essa quantidade esses alimentos também serem recebidos como pagamento em troca de drogas. Havia grande quantidade de dinheiro e a alegação da defesa, de notas miúdas, a alegação da defesa era de que esse dinheiro era utilizado no Disque Bebidas do lado, mas não havia comunicação entre um estabelecimento e outro, de forma que o que ficou caracterizado foi a apreensão de drogas em 2 cômodos da residência, tanto no quarto de Guilherme quanto com a Ianca no banheiro, tentativa de dispensa, e a polícia, através da monitoração, ela acredita que eles já viam toda a operação, tanto que estavam tentando descartar no momento do cumprimento da busca e apreensão, de forma que ao mesmo tempo em que com a Célia não foi encontrado droga em si, mas o fato dela ser a proprietária da casa e permitir que ali seja um ambiente de tráfico e tenha depósito de drogas, isso faz com que ela também responda a respeito do tráfico. Na área externa foram encontradas balanças, plástico filme,
e no imóvel situado aos fundos do terreno foram embalagens transparentes, com talco, também utilizado no refino, de forma que materialidade e autoria restaram demonstradas. Quanto às teses de defesa de absolução ou de desclassificação, elas não merecem acolhimento. Com relação, ambos são reincidentes. Com relação à dosimetria, fiz um reparo reduzindo a pena ao final, de forma que voto, então, para conhecer, acolhido em parte por parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena do delito de tráfico de drogas. É como voto. Desembargadora Sandra. Presidente, eu fiz a revisão e estou acompanhando na íntegra o voto do relator. Desembargador Sival. Acompanhando. Muito bem. Vamos ao 18. Pela ação criminal de Anápolis, auto 50.557.06.04, relatoria do desembargador Gustavo, revisão do desembargadora Sandra e vogal do desembargador Sival. Primeiro apelante, Mauro Martins da Costa Codo. Segundo, Otto Taube Filho. Apelado, Ministério Público. Assistente de acusação, André Martins da Costa Coda. Advogados, doutor Daudelino Cândido Dutra, doutora Janaína Dutra da Silva Lima, doutora Eliana Xavier Jaime e ainda doutores Victor Hugo Gomes Lopes, doutora Carla de Souza Oliveira e doutora Bruna Maria Souza Silva. Julgamento suspenso após sustentações orais da doutora Carla, advogado assistente de acusação, doutor Daudelino, advogado do primeiro apelante, doutora Eliana, advogada do segundo apelante, com vista ao desembargador Gustavo. Manteve adiado no dia 2 de outubro. E aguardam os juízes certos. A palavra com o desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tripa apelação de Mauro Martins da Costa Codo, de Otto Taube Filho, que foram condenados, e da vítima André Martins da Costa Coda, cada um com pretensões diversas. Com relação aos condenados, o objetivo é, lógico, a absolvição, e o do André, o objetivo é a fixação de indenização. O que aconteceu no primeiro grau? A denúncia foi oferecida porque Mauro e Otto, eles teriam, através de fraude, por meio de, que seria um estelionato, teriam ludibriado a vítima André Martins da Costa para que ele ingressasse em uma pessoa jurídica, na condição de, a oferta era de investidor, e só que eles teriam omitido que essa empresa tinha dívidas e que, na verdade, eles teriam feito um engodo em relação a ele. Teriam omitido uma dívida de 4 milhões de reais. E também eles teriam praticado falsidade ideológica e outra falsidade que agora mesmo me recordo, com relação a de documento particular, tendo fraudado alterações no contrato social da empresa Vila Lobo Empreendimentos Participações, que é essa que o senhor André Vítima teria ingressado, seria sócio, entrou na condição de sócio investidor, mas eles teriam feito uma alteração, falsificando a assinatura do mesmo, para que o mesmo ingressasse na condição de sócio administrador. Isso faria com que ele tivesse que assumir responsabilidades, além daquelas que ele inicialmente estaria disposto. E uma outra alteração posterior, e que também estendia a ele a responsabilidade para aval, umas outras situações assim. Segundo a vítima, ele ficou por 2 anos tentando receber a cópia dessas alterações e tudo, mas só depois é que ele constatou, quando recebeu de fato, que havia essas situações. Isso gerou a ele prejuízo, entraram com ações de indenização para pagamentos também de outras situações trabalhistas, e ele teve que assumir uma série de débitos em decorrência desse ingresso. Ele, então, questiona judicialmente. No primeiro grau, o juiz entendeu que havia materialidade e autoria com relação a todos os 3 crimes em que foram denunciados.
no caso, no crime, no estelionato, e na falsidade ideológica e falsidade de documento particular. Contudo, contudo, ao estabelecer a pena, ela observou a ocorrência da prescrição. Ela estabeleceu a pena, mas verificou em razão da idade que a prescrição teria ocorrido. Então, ela condena nos 3 crimes, havia perícia que constatou a falsidade das assinaturas, mas ela, em razão da pena aplicada, ela reconhece a prescrição e deixa de estabelecer um valor de indenização por conta de que, uma vez reconhecida a prescrição, ela entendeu que não era o caso de estabelecer a indenização. Pois bem, os apelantes recorrem da sentença. Eu, analisando o processo, entendo que materialidade e autoria estão demonstradas e que agiu bem a juíza e a sentença está bem fundamentada nesse sentido. Demonstra a fraude, demonstra a intenção de fraudar, essas informações não foram repassadas, nós tem testemunhas nesse sentido e tem documentos e laudo pericial que demonstra a falsificação, tanto a falsificação ideológica quanto a falsidade do documento particular. Com relação à prescrição, também agiu corretamente. Ela, de acordo com a pena, as penas e a prescrição em razão da idade reduz pela metade. Também não tem dúvida do reconhecimento da prescrição. A parte apelante, André Martins, ela pede para que a dosimetria seja revista, para que haja um acréscimo na pena, de forma que isso culmine com o afastamento da prescrição, mas analisando a dosimetria, não vejo como alterar. A juíza agiu corretamente, fazendo tanto na primeira fase quanto na segunda e na terceira fase, ela fundamentou de forma adequada e da forma como concordo também, está devidamente fundamentado. E com relação à indenização, aí nessa parte eu estou dando parcial provimento. Por quê? Porque o que acontece? Eu tenho que fazer o reparo aqui na parte dispositiva. Porque a apelante, ela diz o seguinte, que ela teve um prejuízo de 30 milhões, a vítima, e que o juiz não arbitrou a indenização, tendo em vista que reconheceu a prescrição. Eu até concordo com o juiz que, uma vez reconhecida a prescrição, talvez ele não fosse o caso, mas talvez não por essa razão, porque esse prejuízo vai necessitar de uma apuração contábil, para saber se realmente é isso. É uma questão complexa. E dentro aqui dessa ação penal, não é possível você estabelecer esse valor desse prejuízo, de forma que eu estou, então, reconhecendo o direito dela de pleitear isso, mas no cível, deixando expresso para que o reconhecimento da extinção não alcance a pretensão indenizatória que ela pode buscar no cível. É apenas o obter dietem dentro da fundamentação, mas eu creio que eu vou colocar isso na parte dispositiva. Então, ao final, o voto é no seguinte sentido: eu estou acolhendo o parecer da Procuradoria da Justiça, conheço e negando provimento aos recursos, e de ofício, não se bem que está dentro da pretensão, né? Negando provimento aos recursos do primeiro e segundo apelante e dando parcial provimento ao recurso do terceiro apelante, apenas para assegurar ao mesmo o direito de perseguir o direito de indenização na esfera civil, dada a complexidade da causa que não pode ser apurada na ação penal. É como voto. Desembargadora Sandra. Obrigado, presidente. Eu revisei o voto e realmente a prova aí é robusta, a dosimetria da pena foi feita corretamente, houve a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Agora, com relação a essa questão da indenização, doutor Gustavo, não seria possível uma fixação de indenização em valor mínimo? Porque o direito de perseguir isso na esfera civil, ele tem, não precisa nem constar no voto, porque ele tem esse direito. Mas não seria o caso de colocar uma indenização mínima? Mas eu não tenho como apurar esse valor, porque essa questão é uma questão complexa, que depende de perícia contábil. Então, não, eu tenho um prejuízo em decorrente de ter assumido
porque a empresa entrou em recuperação judicial, ele assumiu débitos. Então, o pedido que ele faz é um pedido do máximo possível de prejuízo que ele pode ter alcançado. Mas talvez não seja esse o valor. E colocar um valor mínimo, eu necessito de um dado, um elemento concreto, uma perícia. Eu não tenho condição de fazer isso. É algo complexo. E nos autos não tem essa informação. Eu colocar um valor mínimo, isso eu, eu tenho, de verdade, em particular, dúvidas com relação a essa questão. Se eu estabeleço o valor da indenização aqui no criminal, se ele pode, de fato, perseguir tentar uma diferença lá no civil, sendo que é uma questão que tem coisa julgada aqui no criminal. Então, eu prefiro não estabelecer a indenização, considerando a questão complexa que não tem elementos para o julgamento, e, ao invés de reabrir a instrução, remeter a questão possível. Tá certo. E a ressalva que eu faço é justamente porque a juíza ela não estabeleceu a indenização, porque ela reconheceu a prescrição. É para evitar de algum questionamento com relação a se prescreveu, a indenização prescreveu também. Tá certo. É só um opter dictum mesmo. Ok. Presidente, Na verdade, eu vou deixar como opter dictum, desembargadora Sandra, e vou jogar todos improcedentes, mas deixar lá um parágrafo constando que essa possibilidade está, igual nós discutimos, isso aí ela tem direito mesmo de perseguir. ok, acompanho. Desembargador Sival. Bem, então, vamos ao último. Apelação criminal de Inhumas, autos 52899.44.22, relator desembargador Gustavo. Completam a turma julgadora, a desembargadora Sandra e o desembargador Sival. Apelantes, Trevo Agroindustrial Limitada e Gaasa e Alimentos Limitada. Apelado, Ministério Público. Existem vários advogados aqui, só que na data de 25 de setembro houve sustentação oral do doutor Augusto Corrêa de Souza e da doutora Bruna Gonçalves de Souza. Isso. Cada um por uma dessas recorrentes. E os autos ficaram com vista ao desembargador Gustavo e os demais aguardam. Desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Eu estou procurando aqui o Zoom. Achei, tá. Bom, eu fiquei com vista nesse processo após sustentação oral. Os advogados muito bem sustentaram, informando, destacando que os requisitos para a busca e apreensão em desfavor das apelantes Gaasa e Alimentos Limitada e Trevo Agroindustrial Limitada não estavam presentes. Analisando o caso concreto, de fato, não existe um elemento mínimo para o deferimento de busca e apreensão. Acaba que ela acaba sendo a primeira medida de investigação. A investigação ela partiu da seguinte forma: havia notícias em um site da cidade narrando a questão do mau cheiro, e havia vários comentários da população: tá com mau cheiro mesmo, deve ser essas empresas e tal, tem que investigar, alguém tem que fazer alguma coisa. A polícia fez um print, determinou que se fizesse um procedimento de investigação, fez um relatório em que constatou-se que existia um odor e descreveu algumas empresas que já haviam sido, de alguma forma, algum ato de infração com relação ao meio ambiente e tudo. Com relação a uma das empresas, no caso da Trevo, a investigação é agora recente, da busca e apreensão. E a investigação que tem com relação a ela é de um fato ocorrido em 2019. Não tem contemporaneidade com o odor, de forma que, não havendo essa contemporaneidade, não tem como justificar essa medida de busca e apreensão contra a empresa. Deveria ter havido mais investigações, registros fotográficos e tudo, de forma a justificar. Com relação a outra empresa, a Gás, eles juntam aqui um documento que diz que ela já foi alvo de outra operação, mas esse documento não é juntado. Só tem uma menção no relatório da polícia. E o raio que ele junta é de um acidente em razão de uma descarga elétrica, que não tem relação nenhuma com crime ambiental. De forma que aquelas informações coletadas que
que deram subsídio ao pedido de busca e apreensão por parte da polícia, eles não têm nenhuma sustentação. Então, eu estou aqui acolhendo a pretensão para anular a determinação de busca e apreensão em desfavor a decisão que determinou a busca e apreensão em desfavor dos apelantes. Como voto. Inclusive, eu gostaria de pedir me desculpar novamente com os colegas, porque é o seguinte, quando eu retirei esse voto na semana anterior, eu alterei o voto, justamente porque eu iria alterar. Os assistentes eles fizeram a alteração e eu imaginei que já estivesse na pasta compartilhada, mas me parece que ele não está. Então, estou me desculpando, no sentido de que a minuta que está lá disponível era uma outra, desprovendo, mas analisando a questão com mais afinco, eu observei que realmente os requisitos não estão presentes. Então, estou fazendo ele aqui de forma oral, e vou juntá-lo na forma escrita amanhã. Como voto. Desembargadora Sandra. Eu acompanho. Desembargador Sival. Muito bem. Então, vamos embora, né? Chegamos ao fim. Muitíssimo grato a todas e todos por esta sessão e desejo um regresso seguro aos seus lares e abracem aqueles que encontrarem por lá, que é muito importante. Muito boa noite a todos, a sessão está encerrada.